Oh, oh, oh! E aí, como vocês estão? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. O Irã teria lançado mísseis balísticos contra as forças dos Estados Unidos estacionadas na base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait. Aí está a sirene e os sistemas de defesa do Kuwait sendo ativados para derrubar os mísseis balísticos. Isso sobre a cidade do Kuwait é evidentemente impressionante. Há uma guerra em andamento, e apesar do cessar-fogo declarado, ele não está sendo respeitado. Vamos aos detalhes do cenário mundial. Também vemos essa imagem. O que está ocorrendo aí? Aqui vemos destroços de um drone abatido no Kuwait. Isso é perto da base dos Estados Unidos, Ali Al-Salem. Bom, então aí está o assunto. Vamos iniciar a transmissão e mostrar várias imagens do que tem ocorrido no mundo. Como vocês estão? Obrigado por nos acompanhar, comunidade ao vivo. Além desta imagem, quero mostrar esta aqui a vocês. Este aqui é como bem, seria este. Esse é o comunicado, um alerta, não é o comunicado oficial, mas sim o que as Forças Armadas do Kuwait divulgaram, onde relatam que naquele momento estavam enfrentando movimentos hostis, tanto de mísseis quanto de drones. Para eles, já é dia 3 de junho, e bom, essa é a alerta oficial, digamos, que foi enviada de acordo com isso, pelas próprias redes do Kuwait. Vamos para outra das imagens que chamam a atenção hoje. O que estamos vendo nesta imagem? Bom, aqui vemos como os Estados Unidos agem. O SETCOM compartilha essas imagens onde os Estados Unidos neutralizaram um navio petroleiro que pretendia entrar no porto iraniano. É preciso lembrar que os Estados Unidos continuam com esse bloqueio, onde não permitem nem saídas nem entradas nos portos do Irã, assim como o Irã também tem seus bloqueios. Pois bem, então estão os dois no mesmo bloqueio, não é? Isso também chama a atenção. E enquanto vamos comentando, um enorme abraço para Walter Osório, para o Papai da Nova, para a Roble, para toda a comunidade que está chegando. Muito obrigado, Papai da Nova. Boa noite para você, também para Walter. Muito obrigado pelo like número 2. Roble, saudações. Como tem estado? Grande abraço para Cuba, Tapatia Plus. Um grande abraço também para Guadalajara. Olhem, então, confiram essa imagem, né? Isso também, chama a atenção. Isso, onde? Onde? Isso é em Múrcia. Na Espanha, onde houve incêndios florestais, é uma região chamada Los Garres, e, muita gente está tentando ajudar, apoiar os bombeiros por lá. Vocês estão vendo os vizinhos jogando água. É uma situação complicada. Isso é lá em Múrcia, segundo o que diz Matt Orihuela. Isso nas redes sociais. Isso, como dizem em Múrcia, acontecem esses incêndios também, evidentemente são tremendos. Também, observamos essa imagem que estamos vendo aqui. Os sindicatos dos professores ameaçaram que não vão no México. Na cidade do México estão fazendo de tudo para afetar a Copa do Mundo. Se não receberem o que pedem um aumento de 100% no salário. Algo muito, muito viável, né? 100%. 100%, 100%. Isso faz parte do que eles estão pedindo. Evidentemente chama a atenção. Eu entendo que façam exigências, o que for. Eles pedem novamente melhorias no trabalho, 100%. Viram que houve cortes nas pensões, o que também incomodou. E, eles dizem que não vão deixar a bola rolar. Isso é parte do que está acontecendo agora mesmo lá na cidade do México. Também, dentro do que está acontecendo em temas internacionais, o espaço aéreo do Irã está basicamente bloqueado, né? Sim. É que no Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes, embora os Emirados Árabes hoje não tenham sido atacados, suspenderam todos os voos diante dos ataques iranianos. Claro, imagino que não é só o Irã, mas também os países do Golfo que vão começar a diminuir seus voos. Também vemos essa imagem. O que está acontecendo aí? Aqui estamos vendo, foram relatadas explosões muito perto dessa famosa ilha de Kems, depois que o Irã começou a fazer certos ataques. Explosões foram ouvidas, mas não há informações. Certamente pode ser uma resposta dos Estados Unidos ao neutralizar os drones e os mísseis lançados pelo Irã. Ou seja, vejam, algo estranho está acontecendo dentro do Irã e há sinais que mostram que a situação é bem diferente do que está sendo dito. Primeiramente, quero que vocês vejam este mapa, onde desde amanhã começaram a aparecer detalhes de como no Irã e nos países do Golfo, certo?
Não, só no Irã. Uma espécie de jamming, um ataque jamming que, bom, também surpreendeu. E que, principalmente, olhem ali os países do Golfo, né, a parte norte do Irã. Ali também vamos ver lá para Teherã, a capital, e também para Israel, perceberam? Ou seja, toda essa região, e já dali era bastante suspeito e era evidente que algo ia acontecer, não é? Ou seja, desde amanhã isso já era observado, certo? E você diz, bom, o que está acontecendo? Porque é preciso lembrar o que é o jamming. Vamos lá. Ou seja, é um bloqueio do sinal de GPS e de outros tipos de sinais. Para quê? Para que se um drone tentar entrar, ele se confunda, certo? Então, de repente, começou a haver interferência em Teherã, no Bahrein, no Catar, ou seja, vamos lá, em Israel. Ou seja, eles estavam em alerta máximo porque sabiam das operações que viriam. Ou seja, desde amanhã já se sabia que algo estava para acontecer, o Oriente Médio estava afetado e, bom, até partes da Síria tinham jamming. Sim, bem extenso. Bem extenso. Mas esse era o pior sinal que podia haver de que algo estava para acontecer, né? Israel, Síria, Teherã, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e partes da Arábia Saudita estavam com interferência desde amanhã. Isso era um indicativo, era um sinal de que estava prestes a começar já uma questão de ataques, evidentemente. E bom, então imagina o trabalho que as inteligências vão ter agora para tentar prever o que o outro vai fazer, né? Porque todos os dias eles fazem um anúncio de um suposto diálogo de que agora sim, de que Trump supostamente pressionou Israel para acalmar as coisas e que não sei o quê. E no final das contas isso não está acontecendo, né? Evidentemente, né? Então é isso aí. O pai da Noa já deu o like número 1000. Não, 18 não. O like número 1000. E aham. E o Panterita depois deu o like número 18 bilhões. É. Esse já é o recorde de likes do mundo todo. Então, muito bom, ótimo. Muito obrigado por todos esses likes. Ei, o que está acontecendo aí? Quer dizer, para onde esse conflito está indo? Na verdade, os fatos, quer dizer, mais do que sinais, já são fatos, né? Porque agora já são ataques, né? De manhã eram sinais, mas agora já são ataques. Então, evidentemente, o que Marco Rubio dizia há pouco, numa audiência no Congresso, diante do senador, mas me esqueci o nome do senador. Mas diante do Congresso, diante da audiência, digamos, com esse grupo de congressistas, ele dizia, não, a guerra está terminada. A guerra está terminada. 3 Doritos depois já havia mísseis sobre uma base americana que dizem, bom, derrubaram tudo no ar, mas obviamente não. E além disso, já desde amanhã, víamos que havia ataques de Israel também no Líbano. Então, os ataques continuavam de qualquer forma. Os ataques seguiam e o assunto não cessou. O que mais se sabe sobre isso? Bom, vamos começar pelo motivo inicial. A Guarda Revolucionária Islâmica anunciou em comunicado ataques noturnos com mísseis balísticos contra bases americanas no Kuwait. Também ocorreram ataques no Bahrein e no Iraque, em represália aos ataques dos Estados Unidos à ilha de Kems, no Golfo Pérsico, que agora há pouco mostrávamos. Eu mostrava a imagem do mapa onde falávamos sobre explosões. No entanto, naquele momento não havia informações sobre o que estava acontecendo. E bom, agora, pois já o corpo, a Guarda Revolucionária afirma que os Estados Unidos atacaram a ilha. E também hoje o CENTCOM também disse que houve um ataque com mísseis balísticos iranianos contra Bahrein e Kuwait e que o Comando Central dos Estados Unidos estava tentando deter essas ondas de ataques em uma única direção e vários drones foram derrubados com sucesso pela defesa aérea sem que o pessoal ou os ativos sofressem danos nesses ataques contra o Kuwait, diz muito especificamente contra o Kuwait. E antes de tudo isso acontecer, os Estados Unidos afirmavam que tinham conseguido interceptar um petroleiro no Golfo Pérsico que tentava bem furar esse bloqueio marítimo imposto contra o Irã pelos Estados Unidos. E esse petroleiro se chama MT Lexi, com bandeira de Botsuana, navegava por águas internacionais em direção à ilha de Kar, que é, bem, uma das principais, a joia da coroa, basicamente do Irã, por sua capacidade de escoar petróleo por essa ilha. E a tripulação, diz ali, informa o CENTCOM, ignorou repetidamente os avisos, não cumpriu em várias ocasiões as instruções das forças norte-americanas durante um período de 24 horas. Após esses avisos, os Estados Unidos decidiram intervir militarmente
Segundo informam, uma aeronave norte-americana finalmente inutilizou a embarcação ao disparar um míssil Hellfire contra a casa de máquinas do navio. E com isso, basicamente, o navio fica inutilizado, né? Exatamente, ou seja, estamos falando que o bloqueio não é só total, mas também já vemos como está havendo um aumento do preço do petróleo, né? Ou seja, se olharmos rapidamente o gráfico, vamos ver que o petróleo está em 99,53, ou seja, praticamente $100. Sim, depois de estar em 96, já está indo novamente para romper, digamos, a linha dos $100. Então, talvez agora no final da transmissão, né? Porque os mercados na Ásia já abriram. E, bom, a tendência é de alta, né? Então, isso também chama atenção. Já confiram, tá? Sim. Não na situação do Bahrein, porque agora só falamos do Kuwait. Sim. Então vamos a isso, vamos a isso. Bom, então, a situação no Bahrein, como está esse assunto? Bom, o CETCOM também já está fornecendo informações sobre isso. Saiba que houve 3 mísseis balísticos que foram direcionados contra esse reino e que foram interceptados com sucesso graças ao sistema de defesa aérea operado pelos Estados Unidos e pelo Bahrein. Ou seja, ambos também estão trabalhando juntos nisso e as forças dos Estados Unidos indicam que o episódio fez parte dessa série de ações coordenadas que estão sendo realizadas pelo Irã em diferentes países e pontos da região. Bom, falando sobre o Bahrein, houve ataques lá que também mostram como. Os alvos do Irã são principalmente Bahrein, Kuwait, obviamente por causa da base dos Estados Unidos, e o Iraque, que também é, no final das contas, um bastião dos curdos, né? Exatamente. Ou seja, é um tema muito sério. Os ataques, ao que parece, são com esses, como é que se chamam? Esses mísseis que têm submunição, como é que se chamam? Esses? Sim. São mísseis balísticos de curto alcance, mas que geralmente levam munição cluster. Geralmente tem, mas não. Como ele destrói isso? Sim, geralmente tem essas submunições e quando destruídas ficam assim. Munição cluster costuma apresentar esse aspecto. Então, bom, isso é pelo menos o que mostra a câmera da dashcam, que até o momento não foi possível confirmar a quantidade de mísseis. Eles disseram alguns números, ou seja, me refiro ao Kuwait, certo, em dezembro. Vai dizer, bom, dizem que foram 3 mísseis, exatamente. Além disso, além dos drones, os Estados Unidos também tinham feito um relatório com o CETCOM, como você também comentou agora há pouco. Faltaria, então, o que ocorreu, por exemplo, em direção ao Iraque. Não sei se já temos exatamente. Vamos buscar isso, pois a informação ainda não circula. Mas os Estados Unidos realmente dizem o que estão fazendo nessa ilha de Kemch, que, bom, basicamente, segundo o Irã, é o que gera ou a causa desses ataques a esses 3 países. E, bom, os Estados Unidos disseram que realizaram uma ação militar contra essa instalação que é usada para controlar aeronaves não tripuladas, ou seja, é dessa ilha que os drones são enviados. E o alvo estava localizado na ilha de Kemch, que fica na costa sul do Irã, e é considerada uma posição estratégica para as operações navais e aéreas por parte da Guarda Revolucionária. O que estamos vendo? O que estamos vendo por aqui? Aqui vemos o Irã prestes a lançar um míssil balístico contra o Bahrein. Vamos ver se dá para ver. Ali em cima dá para ver um pouco. Não é o super-homem, é um míssil balístico. É um míssil balístico contra o Bahrein, infelizmente, pois o problema continua. Por sorte, até o momento não há relatos de feridos, certo? Isso é algo que chama a atenção. Até agora nenhum ferido foi relatado. Foram ataques, vamos dizer, semi-controlados, por assim dizer, porque, bom, se estivéssemos falando já de explosões e de danos, pode ter certeza que amanhã o assunto já seria guerra. Agora mesmo, né, o tema da guerra estaria em alta. Mas isso é um assunto de super tensão, né? Quer dizer, não é só por causa da Copa do Mundo. Eles estão ali meio que com cuidado com tudo, mas obviamente cessar-fogo não existe. Ou seja, isso fica claro, não há um cessar-fogo. Supostamente agora tem 3 grupos conversando com o Irã, ou seja, 3 grupos diferentes tentando negociar. O Paquistão continua sendo o país que, digamos, está no meio de toda essa questão, mas o Paquistão vive uma crise interna muito séria, então até que ponto e quão neutro realmente é o Paquistão, sinceramente, quer dizer. Mas enfim, essa é a opção que existe, porque agora de manhã os Estados Unidos advertiram Omã, que era outro país meio assim, meio neutro, né?
que se começasse a querer cobrar pedágios, não só seria sancionado, mas além disso seria atacado militarmente. Ou seja, a ameaça já se estendeu para Omã e, bom, Omã diz que não quer cobrar. Eles insistem que não, mas, bom, os estadunidenses pelo menos têm outros dados, né? Então, vamos lá. O que mais temos? Sobre o Irã. Tem mais imagens. Aliás, olha, aqui estamos vendo. Essas são imagens que começam a circular cada vez mais, né? Cada vez mais. Não lembra o início da guerra? Sim, né? Quer dizer... As primeiras semanas. Sim, exatamente. Lá estão os sistemas Patriot que derrubaram a baixa altitude um míssil balístico de curto alcance. Isso, então, mais uma vez, insisto, o gasto, né? Cada Patriot custa uma fortuna e para cada drone, para cada míssil, eles estão lançando vários Patriot para garantir que não haja danos no Kuwait, na base dos Estados Unidos ou em outras áreas dos países do Golfo. Né? Continua esvaziando os cofres, o dinheiro americano a todo vapor, digam o que disserem, diga Trump já foi assinado, basicamente já está assinado, mas não, continua drenando o dinheiro. Que não se faz a negociação, e não só isso acontece, mas além disso a situação escala, né? Ou seja, além disso escala, não é? E bom, é isso, né? Vamos lá, tem mais alguma coisa de... Acho que não. Vamos a outros pontos importantes. Vejam, temos outra imagem. Vamos conferir. Essa é outra das imagens, olhem só. Ou seja, aí tem um acidente, né? Quer dizer, o que é isso? Isso é no Kuwait. Vamos ouvir o momento em que eles começam a ver isso e ficam nervosos. E, bom, acontece aquele momento em que um carro quase bate. Olhem, escutem isso. Mohammed inscreva-se. York estavam distraídos. Sim, estavam distraídos. Eles estavam distraídos e quase bateram no carro. Mas tudo bem, olhem. Os mísseis estão saindo. Aí estamos. Sí, no, está intenso ahí todo el tema. Está cañón. Pues bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra imagen. Ah, mira, aquí está, tenemos esta, pero esta ya no es. Esa es de ayer. Esta ya no es de, ¿cómo se llama? Sí, no, esta la pusimos en la mañana, así que ahí está en la transmisión de la mañana. Pues bueno, algo más de que nos haya faltado de ese tema. Bueno, de los ataques ahorita no ya. Bom, vamos então para outros pontos também importantes. Temos muitas coisas muito interessantes hoje, então fiquem com a gente. Vamos para as informações de outros assuntos. Olhem só isso. Ei, escutem isso, olha. Bom, a queda de granizo. Isso, mas na Espanha, vejam só. Aí estão algumas imagens nas redes de como caíram granizos por lá. Isso, bom, seria, segundo dizem, no norte, né? Sim. Nordeste, sim, dizem, nordeste da Espanha. Bom, justamente onde ontem comentávamos, bom, na verdade o Adriano nos disse, né? Ele falou, olha, vai chover lá em Barcelona. E conferimos, e de fato, no Nordeste, boa parte da Espanha está agora sem nuvens, mas essa parte realmente tinha possibilidade de tempestade e, bom, estamos vendo aí. Hoje aqui choveu em Nuevo León, por sinal, também no Nordeste mexicano. Aliás, choveu com intensidade moderada em algumas áreas, não foi generalizado. Mas é assim que vai ficar em todo o México e principalmente no Centro-Sul e um pouco no Nordeste. Vai chover forte daqui até os próximos 15 dias. Então vamos nos preparar com paciência para o trânsito, porque vai ser interessante toda essa história. Quantos acidentes vimos ontem, né? Ontem e hoje também. Hoje também teve bastantes acidentezinhos. Por sorte, nada muito grave, mas muitos envolvendo motos, né? Atropelamentos ali, ou que bateram, seja o que for. E carros, né? Carros que bateram, né? Então, é isso, tem que andar com cuidado por aí. Aliás, chegou agora a seleção do Japão, né? Chegou a seleção do Japão aqui em Monterrey. E, bom, na cidade do México, parece que chegou a da África. Pude dizer pra vocês, África ou o que seria? Da África do Sul, sim, desculpa, da África do Sul. Então todos muito bem-vindos. Pois é, exatamente, né? Bom, aqui estamos já recebendo todo mundo. Muito obrigado, aliás, a toda a comunidade que esteve na live da manhã, né?
Muito obrigado também por isso. Bom, vocês já sabem que a gente vai atualizando o que vai acontecendo no mundo. A gente precisa fazer uma live um dia desses, assim, dar uma boa volta por Monterrey, para vocês verem como é. Tem a questão da Copa do Mundo. Ou seja, para vocês verem mais ou menos o que está sendo feito, se é isso mesmo que está acontecendo. Algumas coisas ainda estão em desenvolvimento. Vamos ver como será. Acho que quase todos aqui no México já notaram. Acho que sim, principalmente os de Monterrey. A verdade é que, eu não sei se fizeram isso na última hora que aconteceu lá, mas enfim. Bom, isso também é interessante, né? Já não estão mais no tempo e na forma como diziam aqui. Vamos falar de vários assuntos importantes. Veja só. Olha, essa imagem, isso aqui não é o que estamos vendo aqui. Agora estamos vendo o braço da pessoa, mas agora não vamos mostrar. Este senhor está mostrando em um drone. Vamos ver agora se conseguimos vê-lo avançando, digamos assim, né? Mas esse drone que estamos vendo aí, um quadricóptero chamado Black Bear, já tinha alcançado. Confiram, deem uma olhada, isso é um droninho. Vocês viram o tamanho, ou seja, a pessoa está carregando. Carmelo. Sim, ele chegou a uma velocidade de 730 km por hora. Esse é o recorde oficial do Guinness. Segundo foi relatado, é um drone tipo ultra mega rápido que em algum momento vai começar a se aproximar de velocidades já tipo do som, né? Do rompimento da barreira do som, que seria ainda mais rápido. Mas evidentemente está avançando muito rápido. E estamos falando que não são drones desses aí. São drones relativamente pequenos, que atingem velocidades impressionantes. Isso, para um uso em conflito de guerra, evidentemente pode ser muito, muito perigoso por causa do alcance que podem ter e da velocidade. Olha, vamos ver o vídeo. O que se sabe sobre o drone? Qual a situação atual? Bem, esse drone, o Blackbird, como é conhecido, tinha como objetivo apenas voar o mais rápido possível e, bom, ele consegue. O recorde hoje é de Lucky Bell, é assim que ele se chama, e Mike Bell, de acordo com o recorde, alcançou isso em 11 de dezembro de 2025. Foram 408 milhas por hora, que foram 757 quilómetros. Comentamos isso aqui em dezembro, eles tinham alcançado essa meta, mas hoje eles chegam a um máximo, ou seja, superam a si mesmos, chegando a 730 quilómetros. Por enquanto, ou seja, eles quebraram o próprio recorde, o drone de Ben Biggs, desculpe, é ele que aparece e é o que quebra o recorde de Lucky. Sim, então, bem, o recorde não durou nada. Mostramos essa imagem quando ele tentava, mas não tinha conseguido. Agora conseguiu. Aí está, esse é o Blackbird. Esse é o Blackbird, né? Então dali eles decolam, não dá para ver direito quando está no ar, porque você vai numa velocidade. Olha isso, vai numa velocidade realmente, dá para dizer que é tipo o Superman, né? É impressionante. Na verdade, esse voo aí... Bom, vamos para outros assuntos não importantes. Olhem, Marco Rubio teria confirmado que Moctava Remini realmente está nas negociações e isso também mostra como Moctava. O líder supremo iraniano não só está vivo, como também está atuando, não é? Pelo menos é isso que Marco Rubio confirma hoje no Congresso, quando dizia que todos já estavam em paz, supostamente, não é? Então, bom, Marco Rubio realmente surpreendeu nesse sentido, porque não era o esperado, né? Ou seja, que corrigissem esse assunto. Mas enfim, isso chama a atenção hoje, né? Ou seja, Moctava já está operando. O secretário de Estado, Marco Rubio, declarou hoje que, bom, não foi visto publicamente, mas que eles já sabem, já podem confirmar que, de fato, ele está, digamos, no diálogo, na conversa, para tentar voltar a uma certa normalidade. Né? Exatamente. Ele disse que não pode entrar em detalhes, mas há indícios de que ele está participando cada vez mais em algum nível. Até agora, todas as suas comunicações foram escritas e feitas por intermediários. Porque, bom, acredita-se que ele ficou muito mal depois desse ataque, do qual sobreviveu por puro milagre, né? Porque ele estava na mesma residência onde estava o pai dele, Ali Khamenei, onde, se não me engano, foram mais de 50 aviões de Israel que atacaram esse bunker. Exatamente, exatamente. Olha, tem outro assunto também. Netanyahu afirma que Israel está trabalhando contra o atual governo do Irã. É um regime do terror destinado a desaparecer. Ou seja, talvez estejamos sendo atacados pelos israelenses.
Mas basicamente o que ele está dizendo é que as operações de inteligência vão continuar. Ou seja, eles vão tentar encontrar uma forma de fazer com que esse regime desapareça. Pelo menos é isso que diz o primeiro-ministro, referindo-se ao que está acontecendo. Neste momento, em segredo, basicamente não, ou seja, porque, obviamente, eles não dizem de qual operação estão falando. Mas o novo chefe do Mossad, o Serviço de Inteligência Exterior israelense, Roman Goffman, teria feito essas declarações. Né? Exatamente, porque temos que lembrar que houve a troca de diretor do Mossad e, bom, o Netanyahu destacou que as qualidades desse Goffman, o novo, são sua capacidade de aprendizado, pensamento aguçado, visão estratégica e criatividade. Então isso vai ser uma ferramenta muito útil no Mossad para essa nova fase, onde basicamente, segundo Netanyahu, eles vão garantir que o Irã não tenha acesso a essas armas nucleares nem a mísseis mortais. Por outro lado, vejam o que ocorre no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Cancelaram o fundo de compensação de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. O que está acontecendo aí com isso? Vocês se lembram que Trump entrou com um processo contra o Departamento do Tesouro porque tinham verificado os impostos dele, perceberam que ele pagava super pouco e isso foi durante a época do Biden. Ele fez a ameaça, entrou com o processo e no final chegaram a um acordo e disseram, bom, vamos te dar, imagina só, ou seja, zero lógica, vamos te dar 1 bilhão e 800 milhões de dólares e apagamos tudo. E aí o Trump não ia mais processá-los. E Trump podia dar esse dinheiro para as pessoas que eles disseram, vamos dar para as pessoas que foram atacadas durante o 6 de janeiro, falando das pessoas que protestaram, que entraram, que supostamente destruíram o Congresso. Esse é o golpe de Estado em que ele daria o dinheiro para eles decidirem para quem. Além disso, é estranho, pois se te damos o dinheiro e não vemos para quem você vai dar, você pode fazer o que quiser com esses 1 bilhão e 800 milhões de dólares dos impostos dos americanos. Obviamente, isso foi super, mas super criticado por democratas, por alguns republicanos, obviamente por muitas emissoras de televisão, comediantes e, bom, já pesou para ele, né? E preferiu então abandonar isso. Esse bolão de dinheiro que, olha, é um exagero a ganância dessa família. É complicado, então já era, não vai acontecer mais. Não vai acontecer, porque você pergunta, como você dá dinheiro sem saber para que será usado? Quer dizer, ele pode ficar com o dinheiro, já fez isso antes, colocou em organizações dele, supostamente para ajudar, mas eles ficam com o dinheiro e fazem um quadro, e assim o dinheiro some. Todo o dinheiro foi embora. Não, a situação está realmente complicada também. Bom, entre as imagens que temos hoje, está essa imagem que estamos vendo. Lá? Bom, hoje teve um jovem de 18 anos que perdeu a vida no Reino Unido e esse rapaz perdeu a vida por causa de um migrante. Então a situação está ficando bem difícil e há protestos muito fortes porque, bom, realmente tem algo estranho acontecendo no Reino Unido com os migrantes. Muitas vezes protegem a identidade deles e coisas assim por medo de parecerem racistas, mas infelizmente as pessoas já chegaram a um ponto. Também vamos dizer que alguns migrantes usam essa ferramenta legal para causar confusão, Né? para se proteger, claro. Então o que Starmer faz, ele diz que são de extrema direita, mas na verdade já há um incômodo. Já houve vários casos documentados de grupos que se dedicam a cometer certos crimes e nada é feito contra eles, ou eles saem muito rápido da prisão, né? Exatamente, mas enfim, é assim que as coisas estão nesse assunto também. Bom, então vamos ao que aconteceu com Rafael Grossi. Chama de atenção porque Rafael Grossi, o responsável, teve uma reunião, como se chama, da vida. Da AIA. E de todo o tema nuclear da ONU e todo esse assunto, agora ele tem uma reunião em que se encontra com os Emirados Árabes Unidos. A gente vê ele em todo lugar. Pois é, eles aparecem em todo lugar. E, na verdade, é importante mesmo que ele apareça nessas regiões por causa do que está acontecendo agora com os ataques do Irã a toda essa área. É importante lembrar que, entre os países do Golfo, o único que tem usina nuclear é os Emirados Árabes Unidos. E os iemenitas, talvez sim, mas falando dos países do Golfo. O prazer. E do lado do Irã, bem, está o Irã, certo? Que também tem sua usina nuclear, mas enfim. As autoridades dos Emirados e organismos internacionais têm revisado os mecanismos de cooperação para reforçar a proteção energética nessa região, para evitar riscos de que ocorra uma escalada em que já se corre perigo. Além de um incidente nuclear que quase aconteceu não só do lado dos Emirados,
mas também do lado de Israel e do lado do Irã. Porque Israel tem uma espécie de instalação nuclear que não é exatamente uma usina, mas sim uma instalação nuclear onde foram feitos experimentos e coisas assim. E, bom, também foi atacada, você lembra? Tudo bem, não chegou a causar muito dano, mas sim, houve tensões também nesse assunto. Tem havido muita ação para Rafael Grossi, digamos assim. Sim, bom, além disso, ele, ou seja, está sempre presente, é bem diferente de António Guterres, que raramente vemos hoje. Pela primeira vez eu o vi em não sei nem quantos meses, quando ele publicou um vídeo falando sobre o assunto do menino, mas sobre o tema do Irã, sobre o tema da Ucrânia, por exemplo, os ataques de ontem à Ucrânia, ele não publicou nenhum vídeo. Não. E me chama a atenção que nessa reunião de Rafael Grossi em Abu Dhabi com Abdullah bin Zayed, esse Abdullah bin Zayed, reparem nos tênis que ele está usando. Não, então... É curioso, né? Tipo, toda essa formalidade das roupas, mas com os tênis dele, não sei, é engraçado isso. E bom, então vamos para outros assuntos, né? Outros temas também importantes. Não. Olha, vários assuntos interessantes do que está acontecendo, tanto no mundo tecnológico quanto em Cuba, a gente também vai ver isso agora. Mas enfim, aparecem esses ex-funcionários da Tesla que dizem ter dúvidas sobre a segurança dos robotáxis de Musk. Ele diz: "Eu não entraria nem se me pagassem." Ou seja, os próprios ex-funcionários insistem que os sistemas não estão prontos para serem usados e têm sido questionados. Não só de fora, digamos, mas também de pessoas que estiveram dentro ou estavam envolvidas nesses projetos. Exatamente. Antigos engenheiros e operadores responsáveis pelo funcionamento do computador e pelas decisões do carro. Eles disseram que a tecnologia por trás do Full Self-Drive, que é o sistema, está longe de ser segura para circular sem supervisão humana. Apesar de Elon não ser super otimista, dizem que dezenas de engenheiros e operadores, chamados de Data Laborers, revisam diariamente horas de gravações coletadas desses veículos. Equipados com um sistema chamado FSB, essas imagens mostram desde acidentes menores até cenas em que os automóveis atropelaram animais. Por exemplo, esse é um problema muito grande que eles têm porque não registram, não sabem, ou seja, coisas assim não veem como um humano, né? Já chegaram muito perto de pedestres, inclusive crianças. Por exemplo, na China, isso não será mais permitido. Não, eles já estão bloqueando todos esses sistemas, né, dos robotáxis, né? O que diz uma engenheira? Todos já vimos como falham. Eles assistem horas de gravação dos próprios carros e eu não deixaria um carro autônomo me seguir nem de graça. São pura farsa. Aí está o negócio. Enquanto isso, também estão aparecendo mais imagens desses ursos em Monterrey, ursos que aparecem nas ruas, este então do sul de Monterrey, de São Pedro, que são as áreas mais próximas das zonas de floresta, e eles aparecem por lá também. Outra imagem que chama a atenção é essa que apareceu ali. Isso foi uma das rajadas fortíssimas que aconteceram na Itália, na região de Crescentino, província de Vercelli, onde as rajadas atingiram ou afetaram os territórios de Turinense e Vercelli, na Itália, repito novamente. Pois bem, está a 100 km/h, mais ou menos. Bem, bom, essas imagens. Isso também chama a atenção. Segundo o que foi relatado, um clã chamado Al-Azazma, isso é no sul de Israel. Eles mesmos teriam publicado as imagens onde estão transportando grandes quantidades de drogas através da fronteira egípcia. Sim, ou nós através da fronteira egípcia, pois eles colocam isso que em teoria vai ser vendido dentro de Israel. Não, então sim, exatamente. É cartel de Israel? É um cartel de Israel. Exatamente. Eles têm conexão com o Egito para vender esse tipo de coisa lá dentro de Israel. Os senhores podem discordar de mim. Isso acontece em todo lugar, evidentemente, mas chama a atenção que eles mesmos gravem, ou seja, publiquem tudo sobre o assunto, e aí está essa barreira enorme que, bom, é claramente isso. Exatamente. Facilmente atravessada, como a que temos aqui.
Vejam, hoje mesmo encontraram um túnel também gigantesco daqui do México até os Estados Unidos, muito bem feito, de verdade. Até com um trilho de trem onde você pode viajar de joelhos em um carrinho. Quer dizer, assim sim, impressionante. Mas não tem ar-condicionado. Sim, sim, tem isso. Bom, sim, é impressionante. Sim, não, é silencioso. Na verdade, se usassem essa inteligência para outras coisas, seria diferente. Não, já estaríamos em Marte. Sim. Não, já está bom. Teríamos metrô para Marte? Não, com certeza. Olha, também chama a atenção que em Cuba continuam os panelaços, continuam os protestos, há barricadas, há gritos de liberdade. Cuba está registrando no mês passado, de maio, 1.300 protestos. Pois bem, os movimentos estão acontecendo com força lá em Cuba. Pois é evidente que já se faz necessário, urge obviamente uma mudança e que esperamos que esteja logo ali na esquina, não é? Exatamente, fala-se que principalmente houve muitos entre os dias 11 e 31 de maio e que os apagões duraram entre 20 e 24 horas diárias. E bom, isso faz parte dos movimentos, obviamente do cansaço das pessoas que já estão saturadas. Na verdade, são décadas, não podemos nem dizer dias ou anos, mas sim décadas sofrendo com a falta de recursos neste país. Olha, e falavam dos apagões em Cuba. Lembro que hoje também estão reportando apagões no Irã, certo? Em Teherã. Em Teherã está sendo reportado um apagão. Ainda não há mais informações, mas vou checar agora para ver se há novidades. Claro, são situações diferentes. Cuba, cujo motivo e situação já conhecemos, e Teherã, a capital. Acreditamos que isso fará parte do conflito, talvez algum movimento, mas temos poucas informações. Foi o que soubemos, estamos iniciando a transmissão ao vivo. Que já estavam relatando ou confirmando apagões, embora não esteja claro por que estão acontecendo esses apagões, né? E principalmente por que estão acontecendo e quão extensos são esses apagões. Lembre-se que eles têm problema energético, ou seja, há mais ou menos um mês, Pepe mostrou para eles um vídeo do presidente Massoud Pezeshkian pedindo para as pessoas não usarem tanta energia, que era preciso economizar energia. E antes da guerra também. E havia vídeos onde o próprio presidente dizia: olha, hoje entrei no palácio e tem tipo 20 lâmpadas por quarto, ou seja, não dá para viver assim. Sim, o que ele fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Exatamente, irmão. Mas enfim, pessoal, já que estamos aqui nesse mapa, vamos para o Canadá, porque voltou a ideia de Donald Trump de anexar o Canadá. Donald Trump retoma a ideia de anexar o Canadá e transformá-lo no estado número 51, dias depois de Carney pedir uma nova aliança com os Estados Unidos, ou seja, Carney querendo parecer legal e querendo se aliar de novo com os Estados Unidos. E a resposta de Trump, bem, pois é, a negativa. Negativa. E disso ele se aproveitou em parte porque, bom, o governo, o Banco do Canadá, disse que houve uma diminuição no PIB durante os 2 últimos trimestres consecutivos. Já se fala, obviamente, de uma recessão. Obviamente depende de quem você pergunta se está em recessão ou não, porque varia de pessoa para pessoa. Uns dizem que 1 ano, outros dizem que 2 meses, outros dizem que 2 trimestres. Por causa disso, Donald Trump afirmou que, já que estão em recessão, deveriam se integrar aos Estados Unidos, como se lá não houvesse problemas econômicos. Como se ele também não tivesse, né? Bom, não, é assim que está a situação também. Sobre esse assunto, vamos para outros temas, outras notícias importantes. Já estão finalmente planejando, digo finalmente porque vinham adiando por causa da guerra, o funeral do líder supremo Ali Khamenei. Não houve funeral porque eles estavam em guerra. Então, se certos líderes se reunissem para fazer o funeral, obviamente correriam o risco de perder a vida. Mas agora estão planejando 3 dias de funerais. Eu imagino que não vamos ver os líderes envolvidos nisso. Mas quem sabe, né? Então esse é o assunto. Né? Exatamente. Não sei como conseguiram preservá-lo tanto, já se passaram mais de 3 meses, né? Mas eles o mantêm congelado. 3 meses? Sim. E bom, suponho que obviamente há dúvidas sobre onde vai ser, quem vai, mas dizem que estão preparados para receber de 15 a 20 milhões de pessoas na capital. Então, eles esperam muita gente e acrescentaram que a cerimônia vai durar 24 horas nesses 3 dias.
E, bom, é um movimento que, como eu comentava para Pepe, estava pendente por causa da guerra. E depois da cerimônia, Khamenei foi enterrado no mausoléu. O do Imam Reza, que é o 8º do Xismo. Vamos ter que ver se, por exemplo, Massoud vai ou não, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Vamos ver, não vamos ver. Abraço para Gires, saudações e obrigado. Ele manda saudações à comunidade, olho nas primárias e outro em abraço para Girem. Saudações, Grécia. Estamos de olho em 2 coisas ao mesmo tempo. Meio olho para cá e meio olho para cá. E um olho inteiro dormindo. Saudações, Girem. Não, é que você trouxe sessões maratônicas para poder estar em tudo o que aconteceu no Peru, tudo o que aconteceu, obviamente, na Colômbia. E assim você traz sessões da semana sobre o tema do Congresso, né, do México, de todo o tema das reformas. Aqui ele fez um resumo muito interessante aqui no canal, mas lá no canal dele está. E por sinal, ele está quase, se já não chegou, aos 1000 inscritos. Então deem uma força para o Girem para que ele chegue logo aos 1000 inscritos. Falta bem pouco. Parei na última vez, faltavam 9 inscritos para ele. Então é isso, tipo, se agora vocês forem lá e uns 15 se inscreverem com isso, ele já chega aos 1000 inscritos, o que seria incrível. Então, deem uma força para ele, se escreve com G de gato, Gires, assim, Giris, e 70 e 73, né? E aí vocês podem se inscrever, Gires 70, Gires 73. Bom, é para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece na política mexicana. Ele, aliás, se envolve bastante com o tema do Congresso. Ele tem experiência, digamos, já trabalha no Congresso mexicano e, além disso, ele é advogado. Ele aborda o tema de forma técnica e interessante, explicando para todos. Vale a pena conferir. E digo, o Lega é conhecido por todos aqui, faz parte da comunidade e é amigo de longa data. Tenho o prazer de conhecê-lo há bastante tempo, quase como um fato. Hilton e Becerra, candidatos na Califórnia. Obrigado, Gires. Também precisamos conferir esse tema da Califórnia, pois muita gente da comunidade nos assiste de lá. E tem uma pergunta que o Matt faz que me parece muito interessante. Ele diz, tem uma pergunta. O que será que pensam os cubanos sobre, quer dizer, sobre nós, sobre aqueles que estão nos Estados Unidos? Acho que os cubanos nos Estados Unidos acreditam de novo que o regime vai cair. O que pensam disso? Felizes. Acredito que eles estejam felizes. Mas seria interessante ouvir a opinião da comunidade cubana que nos acompanha. É só para os que estão nos Estados Unidos, né? Porque a maioria dos cubanos em Cuba já disse que sim, que aqui vai acontecer. Sim, exatamente, exatamente. Bom, os cubanos que vivem no México, que vivem em outras partes também, não sei, seria super interessante ter a opinião deles. Olhem, confiram essa imagem. Vamos ver se eu consigo, se a gente consegue. Vamos colocar aqui, de acordo. Segundo o que relatam, é uma espécie de bólido. Não sei, é que vejam, reparem que faz como um giro. Ou seja, entra na atmosfera e não só para, mas faz um leve giro. Vejam, aí está entrando, dá pra ver, vocês veem como faz o movimento? Eu vejo assim, talvez seja só a minha perspectiva, não sei. Mas esse meteoro teria aparecido, supostamente é um meteoro, apareceu nos céus entre Michigan e Ohio. Por que isso é importante? Olha, tem aparecido bólidos e imagens em várias partes dos Estados Unidos. Até astrônomos americanos reconheceram que houve um boom de meteoros. Mas além disso, no nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, em direção a Nova York, em toda essa região, apareceu um objeto, na verdade, mais um som que supostamente é de um objeto, não um som na atmosfera. E disseram, é que esses sons têm aparecido. Por quê? Porque supostamente existe isso, como se chama? Atividade, digamos, extraordinária em relação a questões de meteoritos. Esta imagem de Paul Gold Eagle teria sido capturada por ele lá no Canadá, mas foi vista em 8 estados dos Estados Unidos. Partes do Canadá também teriam visto esse momento e vejam, vamos olhar o mapa, ver se conseguimos ver por aqui e vamos nos aproximar para essa área, é nessa região. Em Michigan, de acordo com os relatos, foi onde teria acontecido, entre Michigan e Ohio.
Aqui está Ohio desse lado, então Ohio, Michigan, e aqui já está o Canadá. Então, e eu imagino que os estados, os 8 estados que viram isso, devem ser os que estão ao redor, né? Então, bom, fique atento a esse assunto, está muito interessante. E, bom, o que mais temos por aí? Bom, também temos hoje, que Israel, não sei se você já comentou isso, mas Israel acusa que o Hezbollah está se escondendo em um bairro cristão em Tiro. Isso obviamente chama a atenção, é também no sul do Líbano e acusa que essa área está sendo usada pelo Hezbollah para bem se esconder. Recentemente, as forças de defesa de Israel detectaram dezenas de agentes do Hezbollah em um bairro cristão. Não é a primeira vez que expomos a atividade do Hezbollah em áreas cristãs, acreditando que essas áreas lhes oferecem um refúgio mais seguro. Sim, é verdade, eles comentaram várias vezes nos últimos meses que vão para essas áreas para se proteger. Exatamente, né? Isso também chama atenção, ou seja, que estão usando áreas cristãs. Lembro da igreja, você lembra? O que estamos fazendo aqui? Comentamos aqui uma igreja e lá eles tinham armas escondidas na parte de baixo, tipo um porão, sim, ou seja, eles usam qualquer coisa para se proteger, né? Exatamente, e para atacar também desde lá, né? Esse é o ponto, então isso faz parte do que está acontecendo. Tem uma questão que gerou muita controvérsia e incômodo, evidentemente, nesse assunto. Bem, científico, porque os Estados Unidos, como eu já tinha dito, mas agora se confirma que os Estados Unidos vão estar levando essas boias, que são sensores espalhados pelo mar e que são operados pela NOAA, são mais ou menos uns 900 instrumentos que medem as temperaturas nas correntes marítimas. O carbono, a química, a mudança dos ecossistemas, tudo isso que levou décadas para os Estados Unidos conseguirem colocar todos esses sensores no mar, no oceano, para saber o que está acontecendo no oceano, onde está poluído, quando está subindo de nível, quando está isso, quando todo esse tempo de investimento, de ter toda essa informação ali em tempo real, agora os Estados Unidos estão desmantelando. Donald Trump, só para economizar alguns centavos, só para economizar uns trocados, dólares. Bem, ele está deixando o mundo às cegas sobre o que acontece no planeta. Vamos ter que ver qual país, ver se algum se anima, qual país se anima, então, a tentar reforçar toda essa questão, que é super necessária para entender o que está acontecendo no oceano, como estão se formando as correntes marítimas, tudo isso. Esperamos que então consigam convencer essa administração a deixar esses sensores lá, de acordo com o que relatam as temperaturas oceânicas enquanto estão sendo registradas. Recursos no mundo, então agora esse assunto está sendo anunciado. Não é uma rede de alerta precoce do que acontece no oceano, que custa 368 milhões de dólares, que não é nada para o que é uma. Você está construindo uma coisa que custa não sei quantos bilhões. Para dançar, e caso não consiga construir algo, deixe isso, que custa 380 milhões de dólares, que por sinal já foi paga, ou seja, os 380 milhões você já pagou, não é que você vai pagar, já estão pagos. Só retiram porque gera um pequeno custo anual, né? Mas digamos que a parte mais cara já está paga e você levou décadas para tirar isso, é uma loucura. Aliás, é caríssimo tirar isso e depois, para que outros... O presidente vai colocar de novo, obviamente, porque é necessário. Existem esse tipo de sistemas. Ou bem, infelizmente, e se perde informação. Enquanto esses sensores não estiverem presentes, essa informação não vai estar chegando. Então vai haver um lapso de perda de tempo. E é muito necessário que os estudos continuem para entender melhor como funcionam os oceanos. Bom, isso também faz parte do que acontece nesses casos. Tempos, né? Uma atualização sobre o apagão em Teherã. O que se sabe até agora é bem pouco. Bom, que foram ouvidas algumas explosões no leste da cidade antes do apagão. E bom, isso é parte das poucas informações que estão sendo liberadas. Por sinal, há algumas imagens novas. Também posso avisar que em Teherã agora também há cortes de água, cortes de eletricidade, hiperinflação e que muita gente jovem está desempregada, assim como o restante da população. Os aposentados do Corpo da Guarda Revolucionária não recebem seus pagamentos há meses. Pois bem... É assim que está a situação nesse assunto. Há um problema de falta de pagamentos e, por sinal, você sabe quem mais tem esse problema? Rússia, ou seja, a Rússia já tem isso desde o ano passado. Existem áreas, existem grupos de soldados que não receberam pagamento e também fábricas de mísseis desde o ano passado que estão com falta de pagamento.
Nós relatamos isso nesta mesma semana, onde já há greves, onde já há indícios de que esse problema não parece que vai ser resolvido tão cedo. Falando também da Rússia, o que está acontecendo? Bem, O Fórum Econômico de São Petersburgo está ocorrendo agora e convidaram a influenciadora americana Candace Owen e também aquele careca machista, como ele se chama mesmo. Esqueci o nome de um super machista investigado na Roménia por tráfico de pessoas. Ele tem um livro, mas não lembro o nome. mas ele não é careca. Sim, ele anda careca, claro. Não. Sim, e você nem sabe quem é. O irmão dele também está envolvido. O irmão tem cabelo, mas ele não. Ok. Então, bom, eles estão lá mesmo em São Petersburgo, mas enfim, hoje a Ucrânia decidiu atacar essa área justamente enquanto está acontecendo o Fórum Econômico em São Petersburgo, na Rússia. Bom, aí está a questão. Essas são imagens que estão sendo mostradas, diferentes ângulos dos ataques que estão acontecendo dentro da Rússia, então isso é parte do que está sendo vivido lá. É uma guerra que bateu à porta deles, né? Que chegou muito perto. Andrew Tate, exatamente, sim. Bom, realmente chegou muito perto, né, de toda essa região, né? E, bom, quantas refinarias já não foram atacadas, né, durante todo esse tempo, né? Sim, ou seja, realmente está complicado, muitas mesmo. São muitas, então vamos a outros assuntos importantes. Antes. Como vocês estão? Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos aos comentários, né? Vamos ver os comentários da comunidade. Muito obrigado por estarem aqui. A CNN tem uma... Não, a CNN não. A BBC tem uma palavra para esses influenciadores que são super machistas, como o Andrew Tate, o outro aqui mexicano, que não lembro o nome, e eles chamam de machosfera porque todos repetem o mesmo discursinho. Saudações para a MT, diz Pepe. Ele me diz, mas veja, Pepe, se você analisar, não está errado fazer isso, porque se a Europa e todos os outros países estão se distanciando, que vejam o que precisa ser feito e não só os Estados Unidos queiram que faça. Em qual? Em como quando você sai de casa e te deixam como? Para que você pague a conta, para que aprenda? Ok, quando você... Quem diz isso? Não entendi a MT, mas parece que falta algo. Diz que o presidente Donald Trump está sozinho, como no jogo da forca. Veja, Pepe, se analisar, não está errado fazerem isso, pois com a Europa e outros países se distanciando, é preciso ver o que deve ser feito, não só seguir o que os Estados Unidos querem. É como se você saísse de casa e deixassem que você mesma pagasse suas contas para aprender. Ok, quer dizer, como se você estivesse dizendo que está certo a Europa não estar apoiando os Estados Unidos na questão do Irã. Eu estou imaginando que você está falando disso. Isso. Não, é o assunto das boias. Das boias? Sim. Será por isso? Porque são... Não sei. Fui ver, não. Esclareça pra gente. Como está? Diz Beto Barba. Ou seja, se tem algo que Hollywood nos ensinou é que tanto os OVNIs quanto os meteoritos sempre chegam primeiro os pequenos. Sim, bom, sim. Acho ele muito estranho porque é muito lento. Ou seja, nem lixo espacial, nem meteoros. Ou seja, nessa velocidade eu nunca vi algo assim. Sim, porque o lixo espacial vai se desfazendo, né? Normalmente e até, ou seja, é lento, mas é contínuo, né? Mas isso faz isso e depois meio que diminui a velocidade. Está muito estranho. Não falo do Chumel porque não acho que esse seja o tema dele. De quê? Da machosfera? Tipo, ele não é desse tipo. Eu estou falando, ele se chama Tenoch. Ele é o que fica com esse assunto o tempo todo sobre as mulheres e que elas nos usam e não sei o quê. Todo esse papo que está rolando agora. Quem? Um que se chama Tenoch. Tenoch era ator? Não era ator, não. É um... Sim, esse aí quem... Ah, já sei quem é. Sim, eles pertencem à machosfera. Saudações, Edilcio Zendenha, tudo bem, amor? Sim, em Las Bolas, falando das boias. De las boias. Sim, bom, é preciso lembrar que a Europa investe bastante nesse assunto. Ou seja, realmente coloca muito dinheiro e também tem muitas boias, ou seja, os Estados Unidos não são os únicos que fazem isso, são os que mais investiram nisso, sim, mas não são os únicos, certo? Então, aí está o Japão, aí está Bom, a própria China estava investindo pesado e a Europa, bem, seria preciso ver. Inclusive, talvez já estejam chegando perto do que os Estados Unidos investem. Mas os Estados Unidos sempre estiveram na dianteira nesse assunto até que basicamente chegou o Trump. E com essa coisa de economizar, por isso eu digo economizar o quê?
porque você nem vai gastar mais, ou seja, realmente está gastando pouco para o tanto de poluição que gera. Não está gastando absolutamente nada, ou seja, eu acho que quanto mais poluição você gera, mais responsabilidade deveria ter. China, Estados Unidos e Índia são os 3 países que agora deveriam estar investindo grandes quantidades de dinheiro para encontrar soluções. Porque esses 3 países são os mais responsáveis, embora todos sejamos responsáveis. E também vão ser os mais afetados. E vão ser os mais afetados, sim. E bom, também há outros países como, Indonésia e outros países que também, tem muita fabricação de coisas, Malásia, etc. Mas digamos que, nesse stop, né? Teria que verificar o que está acontecendo. Saudações para Martim, que diz: Trump tirou o orçamento de todos os centros de estudo de terremotos do USGS, de furacões da NOAA, deu permissão para uso e exploração mineradora de áreas protegidas. Sim, não, isso é assustador. Sim, não. Diz, saudações para Vanessa, que diz: faz tempo que não pagavam os militares na Rússia, até tem que comer o que sim, os que estão perdendo a vida, sim, já se falou sobre isso, sim, de fato. Também os Estados Unidos não têm comida para os que mandariam para o Irã. Não, esse assunto já foi desmentido. Foi desmentido. Aham, por sim, não. Ou seja, eles comem bastante. Não. Eles param tudo aí. Se não tem comida, não vão ficar fazendo os soldados passarem dificuldade. Eles param tudo ali. Porque sim, eles comem bastante. Ou seja, na verdade, esse não é um problema que os Estados Unidos têm. Sim, isso foi divulgado, obviamente, por redes que se espalham pela internet sem nenhum problema. Comentamos aqui porque estávamos curiosos para saber se era verdade, mas logo surgiram fotos mostrando a comida, ou seja, não era, pois era de um porta-aviões. Sim. Era de um porta-aviões, que supostamente tinha acabado o suprimento e que estavam dando comida, assim, bem ruim, né, supostamente, né? E tinha só uma foto, só isso, e já com essa foto, eu fiquei curioso mesmo, para falar a verdade, mas não estava confirmado. E depois continuaram, não. Se tem mesmo, eles fazem greve, mas não sei se é de comida e duvido que trabalhem só um dia. Mas mais porque foi uma guerra, sim, já em batalha. Às vezes pode faltar suprimento, mas fora isso, é quase um hotel. Quer dizer, esses navios, né, eles têm quantidades impressionantes de comida. E quando apresentaram o relatório no Congresso sobre quanto comem, ou isso é um monte, mas um monte mesmo, tal, de comida impressionante por dia, por soldado ou soldados. É isso mesmo, comem bastante, né? Por isso eles ficam tão gordinhos de repente, né? E outra coisa onde eles exageraram foi no Afeganistão, você lembra? Que eles tinham tendas e davam dominós para eles ou seja, deixaram eles bem gordinhos dessa vez, é um mau hábito. O pai do Noah disse, dica de Copa do Mundo: o Brasil é a única seleção nacional que participou de todas as edições da Copa do Mundo desde 1900. Que informação boa. Excelente, Brasil. Saudações para Rublo, saudações quando você está assim, foi muito bom. De verdade? Sim. Sim, eu te disse que parecíamos de filme. Sim, como de filme. Sinto como se eu fosse ser uma heroína aqui. Saudações para Diandi, como você está, Diandi? O que diz? Boa noite, fortes panelaços em Havana. Neste momento eles só têm 1 hora de eletricidade por dia, sem água nem comida. Saudações, Diandi. Saudações. Saudações, Diandi, muito obrigado pela informação. Saudações a toda a comunidade que está em Cuba ou que está fora de Cuba, mas que nos assiste. Então, por favor, mandem os relatos que vocês virem aqui, pois tentaremos acompanhar tudo o que está acontecendo e tentamos atualizar tudo. Aham. Tapatia perguntou, manda um grande abraço para ela. Saudações. Sobre Topolobango, vou verificar. Imagino que você está se referindo à questão da usina, não é? A usina que tem gente que não quer é uma usina de amônia, me parece. O que é? Então, vou verificar e também ver se a comunidade que mora por lá pode nos comentar, né? O que eles acham, certo? Os sinaloenses, certo? Ou seja, o que eles acham a respeito. Porque imagino que há preocupação com um tipo de substância química que né? Não é qualquer coisa. Então, a preocupação é, uma planta de amônia bastante grande. Diz, faz tempo se eu não contar. Saudações, Vanessa, Icon Render, como tem estado? Cebola, Off, Mendes, Yandi, Marvin, Notables Rádio, como você tem estado? Saudações ao Chile. Olá, saudações para o pessoal do Notables, tudo bem? Saudações para Zarate, para o Wikoff, também está aqui, para a Panterita. E aí, saudações.
Também está aqui, é Week Off, já cumprimentamos Vic Sega. Dizem que o Agimar que já foi ao México, esteve lá, impressionante. Conferindo, eles ficaram alagados, muito sério. E ainda teve chuva com granizo, situação realmente complicada. Cada vez vemos mais e ultimamente temos visto muitas imagens do granizo. Muitas imagens de granizo. E em todo lugar. Bom, eu pensei hoje de verdade que ia pegar a gente porque, estávamos em um estacionamento, não tinha cobertura, não tinha nada. E ficou super intenso, vento, trovões. Sim, não sei o que e nada, não aconteceu absolutamente nada. Em outra ocasião, falei assim com várias pessoas. Estava fervendo em muitos lugares, mas onde estávamos ainda não fervia até então. Lugares, sim, choveu, mas depois foi só uma chuvinha bem tranquila. Aham, diz, bom, antes de mais nada, feliz aniversário para a Vete. Espero usar-te. Feliz aniversário, espero que você tenha passado muito bem, que com certeza te mimaram muito com essa família que você tem, que te deram beijos desde que você acordou até agora que vai dormir. Muito bom. E muitas felicidades. Felícia, felicidades, José Tocaio, que você aproveite muito, e para toda a comunidade, então que... Eu imagino a comida. Sim, não. Bom, é que está só começando, é o mês inteiro. O mês inteiro? É o mês inteiro de festa, então, poxa, muito bom. Hoje e então, parabéns. Se você compartilhar alguma imagem, nos avise, por favor, para a gente ver lá na comunidade. Sim, bom. Diz MT, a economia dos Estados Unidos está péssima. Vi uma reportagem do New York mostrando pessoas recebendo cestas básicas gratuitamente. Então, o salário já não é suficiente para cobrir as necessidades deles e tem filas enormes. Eu também já vi isso, os bancos de alimentos já não estão dando conta com a comida que tinham. Mas gente está indo. E a questão da gasolina, sim, é um assunto porque dizem que cada vez mais pessoas vão ao Costco, onde geralmente tem o preço mais barato. Sim. Comentam sobre carros e ao falar disso você vê carros como os da BMW de luxo, pois já não estão dando conta. Um abraço para Nelson Parrado que nos assiste da Colômbia. Ou seja, preferem ir ao Costco por causa desses centavos, mesmo tendo um carrão, ou seja, sim, chama a atenção. Isso. Um abraço para Beto Barba, ele diz que lembra do pessoal da União Carbide na Índia nos anos 80, estou me referindo à fábrica de amônia. Já, não, sim, ou seja, sim, tem sua história, né? Sim, tem. Ele diz, é um lugar protegido e bem, é amônia, ou seja, não é qualquer coisa. Me lembrei do que aconteceu no Líbano, né? Foi no Líbano onde teve aquela explosão, você lembra? Também estava envolvida a amônia que eles tinham guardado lá. Não, você diz a de Beirute, ou qual seria? Foi em Beirute? A grandíssima foi em Beirute. Sim, em Beirute. Pelo que sei, havia amônia e mais algo. Bom, no Líbano, né? Quer dizer, sim, no Líbano, em Beirute. Sim, tudo bem. Exatamente, só que foi, na cidade de Beirute, no porto. Sim, o porto. Esse que ficou super viral, isso, bom, de lá, quer dizer, do que gerou lá, que já tinha um problema econômico sério, afirmam que depois daquela explosão, como que a economia se retraiu ainda mais. Aí você percebe que eles não conseguiram se recuperar disso e dos outros problemas com o Hezbollah, né? Sim. Este diz Big Sega, diz agora são uns que viram um OVNI em Guajimalpa, provocando o anel, que loucura, só faltava isso, não só isso, só faltava o Malsana aparecendo, saudações David. Saudações para Shellis. Como vai, Shellis? E aí, o que conta? O que você está fazendo? Vai deixar o Shellis acordado agora, porque lá no Chile já está mais tarde, já são 3 horas, né? Já é 3 de maio, saudações, 3 de maio, né? É viver bem o passado, não, 3 de junho é... Saudações, Shellis, como você tem estado? Muito bom. Saudações também para Mário Falcão, que nos assiste em San Martín de los Mendoza, Argentina. Saudações, Mário. E aí, Mário, saudações. Oi, Clipo, como você está, Clipo? Muito bom. Também para Belson, saudações até a Suécia. Ele disse que aqui são 5h45 na Suécia. Saudações. Saudações, sim. E também para Cibarra. Um grande abraço, pessoal, para todos os membros do canal. Um enorme agradecimento a quem nos apoia com um super chat, quem nos apoia com um like, agora sim, muito obrigado mesmo, saudações. Saudações, sim, hoje é aniversário, que coisa louca, o pai de Novak e a mãe de Novak, os dois fazem aniversário no mesmo dia. O pai de Novak. Quer dizer, o pai de Novak. Mamãe Novak. E sua esposa. Ele, e Zarate, José Zarate. Ei, então, o que está rolando? O que está acontecendo? Sim, muitos parabéns para vocês dois. Os aniversários se juntaram. Ao papai e à mamãe de Novak, então, muitos parabéns. Parabéns, que estejam muito bem, olha, aproveitem bastante. E aí, vocês fazem festa dupla ou como é que fazem? Como vocês fazem aí? Nossa, quer dizer, você escolheu desse jeito grandão assim? Saudações para o Omar. Que legal! De aniversário.
Ele diz, ui, temos que ver se esses designers de drones não desaparecem, diz Omar. Diz Omar sobre o nitrato de amônio, mal armazenado, né? O caso de Beirute, né? Ei, cara, sim, muito obrigado, Isa, muito obrigado pelo superchat. Saudações, um grande abraço. Ele diz, cara, que eu continuo me perguntando se eles vão ou não vão para a Copa do Mundo. Sim, eles vão vir, sim, vão vir. Sim, você acha que sim. Aqui em Monterrey, bom, aqui no México, desculpa, não, em Tijuana. Em Tijuana eles vão estar, supostamente. Saudações para Carlos Martins. Como vai, Carlos? E aí, Carlos? Saudações. Fernando diz, Bitcoin, Pepe, só derramamento de sangue. Já sei, saudações. Foi tremendo. Se te pega estando dentro, essa queda, outra. Aguentar essa queda é muito difícil, sim. Sim. Oportunidade de compra, sim. Mas para quem já estava dentro, se pegou você, se você tinha planejado para o longo prazo, então vai ser realmente para o longo prazo. Não, vai saber, né? Porque o Bitcoin também surpreende, vocês sabem como ele é. Mas eu digo, tem ouro, né? Ou seja, tudo tem estado meio contraído. O que está acontecendo? Se está indo. Eu acho que não sei, não. Para ser sincero, não sei. Tipo, para onde está indo a pergunta de 1 milhão? Porque o único que sobe é o SP500, por exemplo, no seu caso, o petróleo. Mas muita gente que está no Bitcoin e nisso não se interessa em investir em outras coisas fora do tema cripto. Talvez estejam no dólar, mas se fosse assim ele subiria e não subiu. Então para onde estão indo? Já enviou a moeda para a China? Sim. Ya no. Mas não sobe. Não, e esse não, em todo caso, bom, o petróleo e o SP quer dizer sim, se a gente visse assim. Mas eu acho tão estranho que o SP, tipo, que tenha gente que diga assim, deixa eu comprar ações do SP. Agora que está em alta, Quando está tão em alta, eu acho tão estranho que com certeza vai acabar esfriando. mais cedo ou mais tarde. Exato. Ou eles estão vendo algo que a gente não vê, porque eu acho muito estranho, porque são milhões e milhões de pessoas colocando dinheiro ali. Você fica tipo, por que você está investindo se isso está caríssimo? Qual é o negócio aí? Sim. Vamos ler uma frase da Histeria de Panoa, que mais parece uma piada do que uma frase, diz assim: as pessoas têm coisas lindas para falar. Para você, seja paciente, eles só estão esperando você morrer. E depois, na vida só te acontecem duas coisas, o que você quer e o que você permite. É isso, está bom? Na vida só acontecem duas coisas, as que você quer e as que você permite. Está bom. E muitas felicidades, muito obrigada a Agostina Cruz, que está aqui. Ela é uma membra abacatona rainha. Ui, Abacatona. Sua Majestade, me diz Agostina, pergunta: o que vocês sabem sobre o Trump tirar as economias de quem não tem Social Security? Ele está nisso, está querendo tirar as contas dos imigrantes, fez uma coisa aí para ficar de olho. Não, está sério, quer dizer sim, ele está focado nisso. Saudações para Sandra Silva e bom dia, Pepe. Um abraço de Benidorm, na Espanha. Que Deus abençoe vocês. Saudações. Tudo de bom pra você, saudações da Espanha. Saudações para você também, Walter. E aí, Walter? Para Jalal Jalala, que aproveita uma deliciosa limonada e ótimas informações. Saudações, Jalal. Então, Jalala, sabem o que experimentamos neste domingo? Não sei como vocês chamam, mas basicamente é isso, vamos ver. É manga congelada e iogurte congelado, certo? Não é? Iogurte grego congelado, não congelado. Não, bem, iogurte, a manga cortada em pedacinhos congelada, quase congelada, digamos, e depois coloca no liquidificador e o que mais? O que mais tem? Leite. Leva este. Uma espécie chamada cardamomo. E leite, já falei, e eu coloquei. E gelo, né? Sim. Cara, não, que delícia, sério, que delícia. Nossas sobremesas dos últimos 3, 4 finais de semana têm sido com iogurte, porque, bem, para comer um pouco melhor, né? E percebi que tem um pudim... Não é pudim, desculpa, é tipo uma torta, né? E a torta de queijo? Uma torta dessas de queijo, mas que na verdade é feita com um pouquinho de queijo cottage. Iogurte. Iogurte, acho que tem uma foto, depois compartilho com vocês. É que ficam muito bonitos também, além de tudo, mas ficam super gostosos e somamos todas as calorias, certo? Então, ou seja, somamos as calorias de toda a torta, dá 700 e poucas calorias, a torta inteira, mas obviamente se divide em 4, ou seja, bom, ficava não, quase 250, ou menos que isso, ou seja, ficava, é um pedaço de torta bem grande, delicioso e com muito poucas calorias, se você comparar com uma torta normal de queijo. Né? Com a normal, vai lá em cima. Vai lá para as alturas, exatamente. Então é super recomendável, de verdade. Tipo,
E além disso, é refrescante por causa do verão e tal. Muito bom, muito bom. Saudações para Alba, Alba Costa, Salva, Alba e Mete. Um alô também para alguém da África do Sul, cuja mãe sempre assiste ao programa. Um abraço para essa pessoa. Saudações. Não, ele também não fez isso este mês. Da África do Sul, olha só. Saudações para, diz Beto, vocês já viram o novo filme de A Múmia? Sim, é bem ruinzinha. Não. Não, nós não vimos. Diz Mauro Monia, que é um excelente desinfetante. Sim, mata tudo. Saudações para Ana Rodrigues, como você está? Saudações. Vitor diz que agora o dólar vai render menos para os gringos na Copa do Mundo e finalmente eles perderão, pois sempre somos nós que saímos no prejuízo. Então, bom, eu vi comentários de tipo 1 milhão e pouco de norte-americanos que vivem aqui no México, e eu acho engraçado porque eles não se chamam migrantes, eles se chamam expatriados, mas são migrantes também, são migrantes. E eles reclamavam disso, estão reclamando que o dólar já não rende mais. Por exemplo, diziam, é que antes, por exemplo, um caso específico. Quando cheguei ao México, o dólar valia 20 e poucos pesos. E diz, e nesses anos perdeu uns 15% do seu valor e diminuiu o que eu recebo agora em pesos. Mas agora as coisas estão mais caras. Já não fechava a conta e é isso, vocês sabem como a gente se sente. Sim, não, bom, essa é a realidade que estamos vivendo agora com a questão do dólar, né? Que, pelo menos até agora, né? Sim. Você tem fotos do chocolate? Sim, já sei. Não. Bom, eu vou tentar tirar fotos dos futuros. Então, mas está aí, né? Tipo, está ótimo. Esse é de framboesa. Né? Esse é de framboesa. Esse é só de morango. Morango, ok. Quer dizer, já teve de framboesa, já teve de morango, de chocolate. Quer dizer, o chocolate é a parte do biscoito era de chocolate, né? Aham. E em cima tinha chocolate sem açúcar. Tinha chocolate sem açúcar, sim. Saudações. E Halala diz, a inteligência artificial já não é o futuro, é o motor do presente. Bilhões de dólares estão fluindo para o S&P 500 para o Nasdaq, para infraestruturas, energia e tecnologia. Quem entender essa revolução, hoje pode estar presenciando o nascimento da próxima grande transformação econômica da humanidade. Saudações. Mas a questão é que o Nasdaq não sobe, Halala. Olha só. O Nasdaq que está, quer dizer, nem está no máximo histórico, está longe do seu recorde histórico. E no S&P 500, bem, sim, tem empresas de tecnologia lá, mas também tem outros tipos de empresas. Eu não parei para ver quais são as que estão se destacando, porque não são todas, obviamente são 500 empresas, né? Mas é preciso ver, mas você está totalmente certo, ou seja, agora o cisne branco é a questão das ideias, né? Esse é o cisne branco. Por mais que tenham dito que é uma bolha, assim, tem duas versões, né? Quem afirma que é uma bolha dizem pode ser que em parte seja uma bolha. Só que, diferente, por exemplo, das .com, a bolha era uma bolha de verdade, ou seja, no uso. Que não tinha base alguma. Exatamente, ou seja, existem muitas empresas que surgiram do nada, ficaram milionárias, mas não tinham onde se sustentar, não havia nada. Você ia até a empresa e ela praticamente não existia. Aqui é diferente. Aqui, se você vai até uma OpenIA, se você vai até essa Anthropic, todas essas são empresas muito sérias, com pessoas muito sérias, ou seja, com um investimento forte e que já estão recebendo dinheiro. Ou seja, são empresas, são muito menos. Alguém fez aí o número, não vou dizer, vou só inventar, digamos, o número, mas só para dar o exemplo de... Ou seja, na época das .com eram milhares de empresas, milhares e milhares de empresas. E dessas, de verdade, eram 15, 20, 100, não sei, eram poucas. E aqui agora, das de IA, das empresas que estão fazendo IA, praticamente todas ou quase todas são sérias. Então sim, ok, é verdade, talvez haja uma expectativa exagerada, mas não é uma super bolha, é uma bolha. Por assim dizer, então sim, quando essa bolinha estourar, provavelmente vai ser menos problemático do que foi com as empresas .com. Pelo menos é isso que se acredita, né? Digamos que essa é a visão otimista disso. Existem outras visões que são mais negativas, né? E que talvez estejam certas. Só o tempo vai dizer, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos. Bom, gente, lembrem-se que estamos no Telegram e no WhatsApp e mandamos a notificação das lives para vocês. E também estamos no Facebook, no X e no Instagram. Me deu um branco de repente. Chelis disse, mandem todos os doces para mim, preciso engordar, que legal. Saúde. Feliz, que padre. Marilena, saudações, mas não.
muito boa noite para toda a comunidade, sejam bem-vindos. Marilena, um abraço até Puebla, para Azul Libre, um abraço até Guadalajara, para Alvimendes, para Tapatia, para Jalalá, para toda a comunidade. Muito obrigado por nos acompanharem, não é? Então amanhã, vocês já sabem, né? A gente se vê aqui desde cedo. Começam as atualizações e bom, é isso. Até amanhã. Fiquem bem, descansem e bom, continuamos conversando. Sabe, Olá, interrompemos seu programa. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. É isso, obrigado. Pepe, Ao vivo. A verdade é intensa, pura. O insólito é real, puro. Aqui a gente analisa com um enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe! Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Este é Pepe, Ao Vivo. A verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui a gente analisa com um enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe, ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima, sim senhor. Vamos fazer a chamada. Inscreva-se. Pepe, ao vivo na casa. a verdade é intensa.